Propaganda enganosa? É, mais ou menos isso. 12 anos atrás, uma linda propaganda enganosa. Vem aqui, amor, por favor. Vem cá, por favor. O pastor João vai orar por nós. Cadê o pastor João? O pastor João já tem mais de 40 de casado, então acho que a gente merece uma oração poderosa dessa daí, já que a gente está só no começo. Está de amarelo, você já veio preparada para isso, né? Que o pastor ora por nós. Eu estou muito feliz, faz 12 anos que eu sou casado com a Vanessa, nós casamos no dia... Ele nunca fez isso, viu? Ele nunca fez isso. É isso aí. E dia 2 de julho de 2005 nós nos casamos, Deus nos abençoou grandemente com a chegada do Heitor e da Ana Luísa. E eu sou muito feliz, sou muito grato à esposa que Deus colocou no meu caminho para poder servir nesse ministério. Tem sido uma auxiliadora. Às vezes vocês só veem o pastor Denis, né? E a Vanessa é a mulher sem nome, é a mulher do pastor. Quem é ela? É a mulher do pastor. Quem é? A mulher do pastor. O nome dela é Vanessa, muito prazer, tá bom? E eu gostaria que vocês honrassem, respeitassem, porque se eu tenho alguma coisa de bom que eu ofereço à igreja, essa mulher tem grande parte nesse desenvolvimento do meu ministério, da minha vida aqui nesse lugar, tá bom? O pastor João vai orar por nós. Por favor, vamos ficar em pé, estenda as suas mãos, abençoando o casal. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor nos alegra nesta noite com a vida da Vanessa, a vida do pastor Denis, pelo que o Senhor fez a vida deles há 12 anos atrás, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela bênção que o Senhor colocou sobre suas vidas, ó Deus, concedendo-lhes a alegria de poderem caminharem juntos, ó Deus, no propósito de servir, de te amar, de estar à disposição do Senhor para a tua obra, Pai. Louvado seja o teu santo nome pelos seus filhos também, duas crianças saudáveis, bonitas, ó Deus, que enriquecem essa família. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós os abençoamos. Em nome de Jesus, clamamos pelo teu Santo Espírito, que venha ungí-los, que venha estabelecer em suas vidas, ó Deus, a tua graça, a abundância da tua presença, a abundância do teu amor, ó Deus, a abundância da fé e da esperança, ó Pai. Abençoa os teus filhos, ó Deus, e que a cada dia o Senhor confirme sobre ele as obras das suas mãos. Abençoe os seus filhos para que eles cresçam sempre no temor do Senhor, nos princípios da tua palavra, e vivam para a glória do teu santo nome. Pedimos também a tua bênção para o pastor e a sua família, no ministério que o Senhor tem dado aqui junto à igreja, ó Deus. Use os teus filhos, ó Deus, para a glória e louvor do seu santo nome. E nós, como igreja, Deus, possamos estar abençoando esta família em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beleza, gente? Obrigado, tá bom? Queria só compartilhar com vocês. Tem alguém aqui fazendo aniversário de casamento hoje? Hoje? Não? Então tá bom. Hoje então só para mim mesmo, tá bom? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, queridos, né? E a gente pode fazer isso com alegria. Eu tenho falado sobre isso com a igreja. A gente pode fazer a coisa certa da maneira errada. A coisa certa é dar, é devolver, é entregar. Da maneira errada é entregar com falta de generosidade, é entregar com coração pesaroso, é entregar emburrado, é entregar triste. Porque a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Se você vai dar hoje, se você vai ofertar, faça isso com alegria. É a maneira certa de se fazer, a coisa certa. E assim as coisas vão funcionar e vão ser abençoadas em sua vida. Então, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, e quer participar essa noite, devolvendo ao Senhor, enquanto nós vamos cantar essa primeira canção, você vem à frente e você pode entregar. Você que já preencheu o seu papel, pode vir à frente e pegar seu papelzinho aqui nas urnas. E você que ainda não preencheu, não se preocupa. Durante todo o louvor, durante todo o culto, ao final do culto, você pode trazer. É só no final que nós recolheremos esses papéis para colocar na nossa secretaria, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com essa canção, vamos adorar com muita alegria. Amém. Vamos adorar o nosso grande Deus quando devolvemos nossos dízimos e ofertas. Convide seu irmão aí, vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o nosso Deus, o nosso grande Deus, Deus que tudo faz para aqueles que confiam nele. Aleluia.
qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Onde o Espírito do Senhor reina, não há medo. Não há medo, não há receio. Não há medo de estar na presença do Senhor. Por isso, Senhor, queremos, Pai, ser saciados pela Sua presença, Pai. Mesmo, Pai, quando erramos, Pai, mesmo quando não conseguimos chegar lá, Pai, ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor espera por nós. Ainda assim o Senhor conversa conosco, fala aos nossos corações, Pai. Isso é maravilhoso na Sua presença, Pai, porque diz respeito a quem Tu és e não quem nós somos. Porque se fosse a respeito de quem nós fôssemos, Pai, ai de nós, Pai. Mas o Teu Espírito, Pai, liberta esse caminho e nos faz ir além, Senhor. Por isso, Pai, queremos ir além, Pai. Estamos aqui na Sua presença. Vem, Senhor, fala aos nossos corações. Queremos aprender mais de Ti, queremos ter intimidade, comunhão contigo. Ensina-nos, Pai. Queima o nosso coração com o Teu Espírito. Então vem,
daremos honra, te daremos glória, Senhor, porque Tu és eterno, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus soberano, Pai. Nós cremos nisso, te daremos honra, te daremos glória, Senhor. Te damos honra, te damos glória, Teu é o poder pra sempre. Sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre amém. Louve ao Senhor nesse momento. Louve ao Senhor. Diga a Ele as palavras do seu coração. Aquilo que você quer dizer. Aquilo que você quiser dizer. Diga agora nesse momento. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Tu estás aqui, Pai. Tu estás aqui, Pai. Tua presença é real em nossas vidas, Pai. Não só nesse momento, Pai, mas em todos os lugares, em todos os momentos, Pai. Ah, Senhor, a Tua presença, Pai, é maravilhosa, Pai. Teu poder, Pai, flui neste lugar, o Teu amor flui neste lugar, Pai. Pois os céus estão abertos, Pai. Os céus estão abertos em cada casa aqui representada. Os céus estão abertos na nossa cidade, Pai. Os céus estão abertos, Pai, na nossa vizinhança. Os céus estão abertos, Pai. E cabe a nós viver a cultura do reino. Cabe a nós, Pai, viver a cultura da renúncia, Pai. De estarmos, Pai, recebendo, Pai, essas bênçãos que têm caído dos céus, Pai. Dessas graças, dessa misericórdia, Pai, que o Senhor tem banhado essa comunidade, essa igreja, essas vidas, Pai. Vidas transformadas, vidas revigoradas, Pai. Tudo porque o Senhor abriu os céus, Pai. E nós queremos, Pai, nós queremos participar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção. Deus,
fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Soprar, Espírito, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está
no nosso Deus. Vamos declarar mais uma vez que se abre os céus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Vamos declarar mais uma vez, são as nossas vozes, que os céus fechados se abram. Vamos declarar todos juntos, como nós todos profetas do Senhor nessa noite, como nós todos profetizando, que os céus fechados estarão se abrindo neste lugar, para que nós possamos ouvir a mensagem, para que nós possamos ser transformados, para que nós saiamos daqui diferentes, para que nós possamos colocar em prática com esses céus abertos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família, que nós possamos ter sempre céus abertos, e que Deus esteja derramando sobre nós, derramando essa unção da semelhança com Jesus Cristo, para que esse reino seja implantado. Vamos declarar mais uma vez que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Essa é a nossa oração, Paizinho. Abre os céus, não só sobre esse lugar, mas na nossa vida, na nossa cidade, onde quer que pisemos, ali esteja a sua glória sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor, meu irmão. Obrigado, time de adoração, por esse tempo tão especial, para a gente poder adorar. Hoje a mesa está posta, está bonita, está preparada. Nós temos falado sobre discipular todos esses dias aqui na nossa comunidade, e você tem voltado, tem ouvido e tem aprendido a respeito desse tema, que tem por interesse não falar sobre a família em si, não falar sobre a casa, a instituição familiar, nuclear, pai, mãe, filhos, mas tendo por princípio de falar a casa como uma estrutura onde se experimenta a fé, a casa dos relacionamentos diários, a casa das experiências cotidianas. Nós já falamos um pouco sobre a casa que não tem teto, não tinha nada, não tinha parede, não tinha chão, nem pinico. Nós falamos da casa que precisa ter um tapete, e esse tapete precisa estar não só relacionado a templos e lugares sagrados, mas deve estar em lugares totais onde eu piso, onde eu estou. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho a nossa conversa. Eu quero sair da sala de estar e eu quero ir para um lugar chamado cozinha. Jesus instituiu a ceia do Senhor aos seus discípulos e disse que nós deveríamos fazer isso para sempre, em memória dele. Jesus nos tira do templo e nos joga para o meio da cozinha.
Jesus sai dos ambientes religiosos e leva a igreja dele para um cenáculo, um lugar, uma casa, uma cozinha onde eles poderiam fazer a sua refeição singela e humildemente. Jesus tira da publicidade e leva para a intimidade a igreja dele. Jesus inaugura um novo movimento, totalmente novo. Os judeus estão acostumados com as leis e as ordens dos sacrifícios. Os judeus estão acostumados a guardar e a proteger suas festas tradicionais. Jesus vem com algo não para fazer uma releitura. Jesus não faz um cover do final do Antigo Testamento. Jesus não faz uma imitação barata do que seria o judaísmo. Jesus inaugura algo totalmente novo, totalmente inesperado, inédito. E quando ele chama os seus discípulos para a mesa, ele os chama para a cozinha, ele os chama para a casa, ele os tira dos holofotes do templo, ele os tira daquele ambiente religioso que já tinha se tornado vil, desnecessário e ineficiente, e os chama para uma vida em intimidade, uma vida no lar, uma fé que começa na casa. Jesus institui um dos maiores símbolos do cristianismo, chamado mesa, a ceia do Senhor, não no templo, não no pátio do templo, não no santo dos santos. Jesus institui o maior símbolo do cristianismo, um dos maiores, a mesa do Senhor numa cozinha, numa sala onde eles poderiam tomar uma refeição. E infelizmente nós fomos nos afastando da cozinha. Nós passamos para a cozinha, para a sala de estar. Da sala de estar nós fomos para a varanda. Da varanda nós mudamos de endereço. E nós começamos a situar a nossa fé em templos, em lugares religiosos, em ambientes pré-determinados. E deixamos de experimentar a singeleza, a beleza, a simplicidade de uma fé que se reúne em torno da mesa. Para muitos, ceia é um ritual funeral, um ritual de cortejo fúnebre, onde as pessoas celebram alguém que está morto. As pessoas falam em ceia do Senhor e imediatamente elas mudam o seu semblante. Elas fecham a cara, colocam a mão sobre as suas têmporas e começam a fazer uma reflexão, como se esse momento fosse apenas um ambiente de reflexão, onde você começa a pensar sobre a sua vida, o seu pecado e às vezes tira até um cochilo no banco da igreja. As pessoas mudam a sua face quando estão diante da mesa. Elas mudam o seu comportamento quando estão diante da mesa. Não é uma refeição de alegria, não é uma refeição de compartilhar, não é uma refeição comunitária, é uma refeição ritual, onde eu tomo o meu cálice, como o meu pão, e mal olho para as pessoas que estão perto de mim, e nem sou capaz às vezes de dizer uma excelente noite para eles. Portanto, eu olho para o nosso ambiente hoje, já aproveitando que a mesa do Senhor está aqui, e aproveitando que nós estamos falando desse tema tão interessante, eu gostaria de hoje, que a gente colocar a cadeira mais uma vez, ir para a intimidade da casa e a gente sentar na cozinha, porque é isso que a igreja é aí que ela surgiu. A igreja está muito mais relacionada à cozinha e comunhão do que a templos e sacerdotes, e você vai perceber isso no decorrer da nossa conversa. Eu vou repetir, igreja está muito mais relacionada à cozinha e comunhão do que a templos e a sacerdotes, e Jesus mostrou isso numa intimidade com seus discípulos na ceia do Senhor. Por isso o tema dessa noite é a igreja que está na minha casa. A igreja que está na minha casa. Não é a igreja que está no templo da igreja presbiteriana. Não é a igreja que está nesse endereço. Não é a igreja que tem um CNPJ. Não é a igreja que tem um pastor líder titular. Não é a igreja que tem um conselho, um presbíteros, uma liderança, uma hierarquia. É a igreja que está na minha casa. Essa igreja é diferente. É a igreja bíblica. É a igreja vibrante. É a igreja de Jesus. Porque na verdade, se a gente for olhar, o Filemão, quer dizer, Paulo faz uma saudação ao Filemão, e o Filemão está lá tranquilo quando Paulo faz a saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha que bonito esse texto. Você já parou para perceber que Paulo faz uma saudação à igreja que se reúne na sua casa? Quando ele fala a igreja que se reúne, ele fala de uma igreja que está, uma igreja que participa, uma igreja que abraça, uma igreja que se entrelaça com a vida cotidiana das pessoas. É isso, irmãos, que nós estamos tentando dizer todos os dias, todos os domingos. A igreja, ela tem que se entrelaçar na nossa vida cotidiana. Jogar no futebol no sábado à tarde, no nosso futebol solidário, lá com a nossa equipe, não é menos sagrado do que você estar numa celebração levantando as suas mãos. A igreja, ela se abraça no cotidiano,
Entregar um alimento nesse sábado para as pessoas carentes não é menos sagrado do que você dar seu dízimo, a sua oferta. A igreja se abraça na vida cotidiana, a igreja se vê no dia a dia, a igreja se experimenta nas nossas experiências diárias. É isso, irmãos, a igreja que está na sua casa, a igreja que se vê na sua vida, a igreja que se percebe nas suas atitudes, porque essa igreja fechada, que tem horário comercial, não é a igreja, é um templo, é uma instituição, é uma experiência comunitária de adoração. Mas essa igreja que se reúne, que se abraça com o seu dia, que se mistura com a sua identidade, que se mistura com as suas vontades, essa é a igreja de Jesus. É a igreja que começa em casa, no meu dia a dia, sem esse monte de aparatos, sem esse monte de instrumentos para me fazer sentir igreja. Porque a gente só se sente igreja quando tem um pastor, não é verdade? Principalmente se ele estiver engravatado. Principalmente se estiver engravatado. Aí eu estou na igreja, o pastor está engravatado, né? Inclusive tem igrejas que o pastor não pode pregar sem gravata. Um amigo meu foi numa igreja dessa, tirou a gravata e falou assim: prega aí, minha irmãzinha. Falou: pode pregar agora para os irmãos. Como assim? Tem que estar de gravata para pregar? A gravata traz unção, entendeu? Nós usamos aqui no primeiro domingo de mês como uma tradição da nossa comunidade, da nossa igreja, simplesmente como uma reverência. Mas a gente pode tirar essa gravata e podemos ficar à vontade também, não tem problema nenhum, porque a gravata não vai deixar a ceia mais bonita, mais santa, né? Não vai deixar a ceia mais especial. Eu posso aqui desabotoar meu colarinho, se eu conseguir. Isso, consegui. E aí eu posso ficar aqui nesse ambiente. E o que mudou? Ficou mais profano, pastor. Eu senti que a unção foi embora da igreja. Eu senti que o Espírito Santo se desagradou. Irmãos, se você olhar, por exemplo, o símbolo da gravata, ela era um símbolo utilizado pelos soldados croatas, que quando eles estavam em campanha, eles usavam a gravata para se identificar entre os demais militares. Isso aqui é símbolo cristão? Não, irmãos, não é símbolo cristão. Se a gente for olhar, por exemplo, nós temos o púlpito. E hoje alguém tirou o púlpito para pregar sem púlpito. E alguém está dizendo: meu Deus, sem pregar sem púlpito o Espírito Santo não age. Sim, o púlpito é a essência da igreja. É o lugar onde o santo dos santos se manifesta. É o altar. Quem disse? Que a gente pode colocar o púlpito do lado e a presença foi embora também? Que isso? Se não é um aparato religioso também para nós. E aí a gente coloca instrumentos. Irmãos, de tudo que tem mais sagrado nesse lugar essa noite, sabe o que é? Você. O que tem mais sagrado nessa comunidade hoje, sabe o que é? É você. Não são essas cadeiras, não são esses instrumentos, não é essa cadeira, não é essa gravata, não é essa mesa. O que tem de mais sagrado nesse lugar essa noite é você. Porque Deus não deu autoridade a objetos, Deus deu autoridade a pessoas. E pessoas mudam história, pessoas fazem diferença. Por isso não adianta colocar copinho de água em cima da televisão, irmãos. Deus não deu autoridade a copo de água, lencinho na cabeça, porta do milagre onde você passa e todas as portas se abram, fitinha que se coloca para espantar os maus espíritos. Irmãos, Deus não deu autoridade a objetos, Deus deu autoridade a pessoas. Quem é sagrado? São pessoas. Porque Paulo faz uma mudança, e a mudança é interessante. Olha lá, a igreja que está na sua casa, o templo que está na sua casa. Imagina um judeu ouvindo isso. Um judeu ouviu. O judeu aprendeu a vida toda que ele tem que ir no templo para adorar a Deus. Então ele sai das suas terras longínquas e aparece no templo de Jerusalém para dizer: Deus está aqui. Aí o Paulo vem com uma teologia e fala assim: eu quero agradecer a Deus porque o templo está na sua casa. Como assim? Não tem sacerdote, não tem sacrifício, não tem levita. E Paulo fala: a igreja está na sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus inaugurou algo completamente novo e Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 18, capítulo 16, versículo número 18, ele diz assim: edificarei a minha igreja. E a minha igreja, essa palavra é toda especial, a minha igreja. Jesus inaugura algo completamente novo, não tem relação com o templo dos sacerdotes, não tem relação com a estrutura religiosa do judaísmo, tem relação com o relacionamento pessoal com Deus, que se dá no ambiente do dia a dia. Por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou Ele. Pode ser numa igreja com 1000 pessoas, pode ser em casa sentado com o meu filho. Se eu estou em nome de Jesus, Jesus vem presente ali. Presente. Se na minha refeição eu convido Jesus para sentar e almoçar comigo, com a minha família, ali está a igreja, ali está o templo do Senhor, ali está a presença de Jesus, irmãos. Isso muda completamente. Por quê? Porque nós temos um conceito principal de que igreja, ela concorre com qualquer outra coisa. Então você sai da sua casa e fala para os seus filhos: nós vamos à igreja. Então não é mais a igreja que está na nossa casa, agora é a nossa casa que está na igreja, não é assim? Onde nós vamos à igreja.
como se a igreja estivesse aqui. Não, na verdade você está locomovendo a igreja do seu endereço, né? Fala para mim, Ateneu, o endereço da sua casa lá, o número, a rua. Piauí 56, pode passar lá depois e retirar o seu brinde. Piauí 56, lá, a igreja do Ateneu está na rua Piauí 56, não na Domingos Gonçalves de Paula Filho 236, entendeu? A igreja do Ateneu não está aqui, a igreja do Ateneu está na casa dele. No domingo à noite ela se locomove, ela sai da rua Piauí 56 e vem na Domingos Gonçalves de Paula Filho para encontrar a igreja da Vacil Gonçalves Pereira 1294, que é a minha, para encontrar com a igreja, né, da rua Pioneiros número 47, para encontrar com a igreja que se locomovem, que se deslocam para encontrar num lugar específico. Isso é igreja. Não é isso que nós aprendemos, cheio de instrumentos e aparatos religiosos. Portanto, nós acostumamos com o tempo a fazer essa divisão. Igreja mais casa é igual uma parceria de sucesso. Então a gente faz essa divisão. Não, é o pessoal. Nós temos agora, tem que ser células na igreja. Então, nós temos que ter a igreja na igreja, no templo, e a igreja de casa em casa. Irmãos, eu fui adepto disso por muito tempo na minha vida. Mudei alguns dias atrás quando eu comecei a estudar sobre isso. Porque eu não consigo dividir a igreja da minha casa, entendeu? Se eu estou na igreja no domingo à noite e depois eu vou para minha casa num grupo pequeno e ministro aos homens do meu grupo pequeno, não significa que eu sou uma outra igreja. Significa que eu só estou deslocando no espaço. E aí eu vou para o meu trabalho, eu sou igreja. E aí eu vou para a minha consulta, eu sou igreja. E aí eu vou para o parquinho, eu sou igreja. E aí eu faço a viagem de férias, e eu sou igreja. Eu vou como igreja onde quer que eu vou. Onde quer que eu vá. A igreja vai comigo, porque eu sou a igreja. Você está entendendo que essa divisão, às vezes, traz confusão. E eu pretendo explicar para vocês, em breves palavras, o que isso mudou na minha vida e como tem que mudar no nosso conceito. Porque senão, você ainda vai continuar preso a um ritual onde você não pertence. Tudo aqui pertence a outra pessoa. Pertence ao pastor, ao conselho, mas não pertence a você. Tudo isso aqui é seu, sabe por quê? Porque isso aqui é a igreja, quando você está aqui. Agora, olha só o que Pedro experimenta. Desculpe, Pedro está preso. Depois que ele é liberto, ele sai e vai para um lugar. Percebendo que ele estava liberto, diz a Bíblia, Atos 12:12, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Dirigiu-se aonde? A casa. Onde o povo estava? Na casa. Fazendo o quê? Orando, clamando pelos apóstolos que tinham sido presos, Pedro e João. Eles não foram para o templo. Eles foram para casa, porque na casa estava a igreja. Vocês entenderam que a igreja é absorvida na casa? Não é a igreja que absorve a casa, não. Nós não estamos aqui sendo absorvidos pela nossa família, ou melhor, sendo absorvidos em nossa família. Não. Nós, como família, nós como pessoas reunidas, nós absorvemos a igreja. Ela está dentro de nós, ela não está fora de nós. Olha só que interessante o que Paulo diz em 1 Coríntios 16:9. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Paulo está trazendo saudações, está dizendo, eu quero trazer um alô você, né? E ele fala assim, alô galera, vocês que estão aí na casa do Priscila e Áquila, vocês são a igreja. Legal, Deus abençoe vocês. Paulo manda um alô para a igreja que está na casa da Priscila e do Áquila. O que mais que tem? Gente, tem muito, eu só selecionei alguns. Colossenses 4,15, Paulo manda mais uma saudação. Faça uma saudação especial aos irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. A igreja lá naquele lugar, a igreja que está naquele lugar, ela se locomoveu, ela se move, ela anda, ela não tem um endereço fixo. Onde mais tem? Tem o tempo dos cristãos, olha só onde que é, Atos 2,46, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Onde eles estavam? No templo e na casa. Pastor, o melhor ambiente é quando a igreja consegue se reunir no templo e na casa. Certo. Só que você precisa entender uma coisa. Quando eles iam no templo, eles não entravam no templo, eles ficavam onde? No pátio. O que é o pátio? É o lugar onde o não-judeu fica.
É o lugar onde aqueles que são pagãos ficavam. Eles ficavam no pátio, porque eles não poderiam entrar, porque eles não eram pessoas especiais. Não eram pessoas escolhidas para estarem lá. Então os cristãos primitivos, eles ficavam no pátio, lá eles podiam ficar. Um ponto de encontro deles era ali no pátio. E depois que eles se reuniam, eles iam para as casas. E quando eles chegavam na casa, eles colocavam a mesa. E quando eles colocavam a mesa, eles iam para a cozinha. E quando eles iam para a cozinha, eles experimentavam o que era ser igreja. Eles partilhavam pão. Eles olhavam nos olhos, eles viam quem estava sem alimento em casa, eles sabiam quem tinha sido oprimido, machucado, perseguido pelo império, eles tinham sabido quem tinha sido morto por causa da perseguição, eles sabiam quem se desviou do caminho. Lá na cozinha eles perguntavam uns dos outros, e lá eles viviam a família da fé. Irmãos, o templo para o ambiente cristão, ele era um lugar que depois passou a ser de perseguição. Quando os cristãos iam para o templo, os judeus começavam a falar: tá lá o cristão, vamos pegar eles, pau neles, mata eles, machuca, pode ferir, vamos prender. O templo começou a ser um lugar de ameaça para os cristãos. Então o que eles fizeram? Eles saíram do templo e começaram a ficar nas casas somente. Eles nunca ficaram em templos, eles só ficaram em casas. Durante 300 anos de sua existência, eles só se reuniam nas casas. Não tinha um templo para eles entrarem, eles só entravam nas casas. Tinha templo de Afrodite, de Zeus, de Apolo, tinha o templo dos judeus. Eles não entravam em nenhum templo porque eles não eram permitidos, eles só tinham as casas para celebrar o nome de Jesus. E resistiram durante 300 anos. Agora, o que aconteceu depois disso? Aconteceu um fato interessante, que é o seguinte: em 70 depois de Cristo, o templo judeu caiu, acabou, não tinha mais. Tito, o imperador romano, entrou contra os judeus e falou: esse negócio aqui está uma bagunça, nós vamos tirar todos os judeus daqui. Ele vai, mete fogo, derruba os muros, derruba as portas, coloca fogo no templo, e o templo dos judeus acaba. Agora nem os cristãos e nem os judeus poderiam ficar no templo. E agora o que acontece? Bom, agora a igreja tem que se mover mais uma vez, já que não pode ficar no templo. Eles entendiam que eles não precisavam ficar lá, porque eles tinham o conceito de eclésia. O que significa a palavra eclésia, pessoal? A palavra eclésia significa reunião, assembleia. Sabe o que significa a palavra igreja? Eclesia, igreja, significa eclésia. A palavra eclésia é chamados para fora. Aqueles que ficavam numa reunião e de repente eles eram convidados para estarem numa reunião mais importante. Aqueles que estavam na sua casa e eram chamados para participar de algo maior do que eles, para tomarem decisões e participar das decisões, inclusive da cidade. Eclésia, no ambiente de Jesus, era a reunião de cidadãos políticos. Jesus vem em Mateus 16 e fala assim: eu edificarei a minha igreja, a minha. É a minha, não é igual dos políticos, não é igual dos corruptos, não é igual do Império Romano, não é igual de ninguém. É a minha igreja, ela tem uma identidade particular. O que ela é? Ela é uma reunião, ela é uma assembleia de pessoas que se chamam pelo meu nome. Por isso que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Para os judeus, para os cristãos, derrubar o templo, que é nenhum problema. Pode cair o templo dos judeus, nós não temos nada a ver com isso, porque nós somos a eclésia, a gente se reúne. Nossa igreja não é o templo, nossa igreja é a reunião das pessoas que amam a Jesus. Pode derrubar o templo, destruir o templo, porque nós não precisamos disso para sobreviver à nossa fé. Minha pergunta para você: se amanhã ou depois cai um decreto governamental, fechando todas as igrejas evangélicas, e você não pode ir mais ao templo, sua fé sobreviveria? Sua fé resistiria, meu irmão, se você não viesse mais aqui no domingo à noite? É a minha pergunta para você. Os judeus acabou o templo, e agora? Agora, nós somos a eclésia. A gente se reúne nas casas. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja mais perseguida, que é a igreja da China. E sabe onde eles se reúnem? Nos templos, nas casas, no subterrâneo, nas cavernas, escondidos do poder político, porque senão podem ser presos. Que isso? É a igreja que não precisa de templo, é a igreja que sabe que é, mesmo sem o templo. O que mais que eu posso falar com vocês? Posso falar a respeito dessa mudança que surgiu. E os cristãos começaram a se reunir de casa em casa, sem o templo. E estava tudo muito bem, a igreja estava crescendo, a igreja estava avançando, o povo estava evoluindo, as pessoas estavam se convertendo, a coisa estava acontecendo, irmãos. Mas aí vem 312. 312 depois de Cristo, são 300 anos depois, aconteceu uma tragédia. A tragédia que nós chamamos, se tem um nome, de
Desculpe, não é a tragédia por enquanto, tá bom? É o oikos. Tragédia só depois desse aí que eu vou mostrar para vocês. Até 312, eles viviam só em casa. Eles só viviam no oikos, que é a comunidade que vem. E aí vem a tragédia. O que acontece? Antes que a Bíblia falava de uma igreja que estava na casa, e agora falamos de uma casa que está na igreja. E isso, pessoal, mudou tudo. Antes a Bíblia falava de uma igreja que estava na casa. Agora nós falamos de uma casa que está na igreja. E isso mudou absolutamente tudo. Por quê? Porque aconteceu um negócio muito interessante que foi a tragédia da nossa história. No século IV a.C., 312, um homem subiu ao poder chamado Constantino. Ele era o imperador de Roma. Até então a igreja, que era você, ela começou a ser perseguida. Desde lá do tempo dos judeus. Agora ela era perseguida pelos romanos. Porque os cristãos falavam assim: quem é o Senhor? Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. Não, o Senhor é César. Fica quieto aí, senão você vai morrer. Não, o Senhor é Jesus. E eles morriam em nome de Jesus. Por isso que aquele que confessa Jesus como Senhor será salvo na Bíblia. Confessar Jesus como Senhor não era tarefa fácil nos tempos da Bíblia, queridos irmãos. Mas aí veio Constantino. Ele é o Senhor do império. E aí os cristãos são tão numerosos, que o Constantino pensa assim: rapaz, já que a gente não pode com eles, nós vamos trazer eles para nós. Aí o Constantino toma uma jogada política e fala o seguinte: a partir de hoje, o nosso império será cristão. A religião oficial do Império Romano vai ser o cristianismo. E então ele começa a falar: você é cristão? Não, não sou. Então vem ser cristão. Não, eu não quero. Então você não tem Unimed, não tem plano de saúde, você não tem educação, você não tem INSS, você não tem Previdência Social. Aí o povo falou assim: se é assim, eu sou cristão. Vocês entenderam a mudança? Até 312 o povo era perseguido e reunia na casa. Em 312 o Constantino fala: agora o império é cristão. E quem não é cristão agora não vai ter acesso aos bens do império. Então o povo começou a se converter no evangelho para ter acesso aos bens do império, para ter acesso aos benefícios do império. E então foi ladeira abaixo, queridos. O imperador Constantino, ele foi o responsável por misturar a igreja com o poder do império, com o poder político. E nós nunca mais nos livramos disso. Até hoje, a igreja que nós conhecemos, ela quer o poder. A igreja que nós conhecemos, ela quer o amor ao poder e não o poder do amor. Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor um para com os outros. Nós não queremos amar, irmãos, nós queremos o poder. A gente quer ser maioria na bancada do Planalto. A gente quer o poder. A gente quer que o Brasil seja do Senhor Jesus, para que a gente possa ter as leis que sejam favoráveis à nossa vida. Nós queremos o poder, nós não queremos amar. Nós queremos as coisas para que elas sejam favoráveis a nós. E então nós começamos a misturar aí poder e igreja desde Constantino. E ela nunca mais se levantou. Quem é a figura que mais representa isso hoje? Com todo respeito, vocês, meus amigos, e são muito bem-vindos aqui, vocês que são da Igreja Católica, vocês são muito bem-vindos aqui, só que vocês, como nós, todos nós precisamos entender que o Papa expressa essa figura. Quando a igreja se misturou com o império, eles trouxeram um líder para estar ao lado do imperador. E então eles caminham juntos, o líder da igreja cristã e o líder do império. Sabe o que acontece com o Império Romano? Tum! Em 500 depois de Cristo ele começa numa decadência. Quem fica no poder do império? Ele fica no poder do império, é o Papa, é o líder supremo da igreja. Por isso que é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua origem em Roma. Só que isso não ficou restrito aos católicos que estão aqui conosco. Está restrito também e atingiu os evangélicos. Porque vocês olham o pastor como Papa. Não, se o pastor não falar, eu não vou. Se o pastor não der a bênção, eu não vou. Eu não sou Papa, irmãos. Eu não tenho autoridade. A autoridade maior nossa é a Bíblia Sagrada. É por ela que nós conduzimos a nossa intenção, as nossas ações. O pastor pode estar errado, o conselho pode dar errado, a doutrina pode estar errada, mas a Bíblia nunca estará errada. Então esse período de mistura política e de poder afetou a igreja de um tanto que isso é perfeitamente visto na estrutura papal e isso é perfeitamente visto na nossa estrutura hierárquica. Pastor, conselho, presbíteros e tal. E nós queremos ligações de autoridade, ligações de poder. Queridos, não há nenhum problema com organização. O problema é o amor ao poder. E isso destrói pessoas e destrói o sentido da igreja. Olha só, quando o Constantino se converte, ele muda a igreja de endereço.
Ele mudou a igreja de endereço. Onde a igreja se reunia até lá, queridos irmãos, onde? Nas casas. Isso aí, está comigo, né? Agora a igreja muda de endereço. Para onde que ela vai? Mas como assim? Não tem templo. A igreja não tem templo. O Constantino se converte ao cristianismo, traz os cristãos e não tem templo para reunir. Ele era adorador do deus Invictus, o deus Sol, que tinha o seu templo egípcio, né? E aí, como é que fica agora? Aí ele vai para os cristãos e fala assim: vocês têm templo? Não, a gente reúne na casa, tem que fazer um templo. Vocês têm imagem? Não, nós não temos imagem, a gente adora um Deus invisível. Não, porque nós temos a imagem dos Zeus, nós temos a imagem, vocês têm que fazer imagem. Está vendo? Você está vendo onde está acontecendo a coisa? Vocês têm um lugar para reunir um líder? Não, nós não temos, a gente se ama e a gente é comunidade. Nós temos um que responde pela comunidade com Paulo, com os outros pais da igreja, mas nós não temos um líder supremo. Então vocês precisam ter. Vocês têm um ritual? Não, nós não temos, nós somos a família da fé, a gente fala do evangelho de Jesus, a gente ama as pessoas. Não, mas vocês precisam ter um ritual, porque todo mundo tem. E aí sabe o que aconteceu? O Constantino fala assim: vocês não têm templo, vocês não têm imagem, vocês não têm um lugar para adorar a Deus, então nós vamos fazer o seguinte: a gente vai construir para vocês. Essa igreja é a igreja chamada a Igreja de Santa Sofia, a Hagia Sofia. Sofia é o nome da mãe de Constantino, pessoal. A mãe de Constantino chamava Sofia. O Constantino começou a escrever e a desenhar as bases desse templo. Esse templo só ficou pronto 200 anos depois da morte de Constantino, mas é considerado o primeiro templo cristão, no sentido suntuoso da palavra. Ela tem uma figura de mesquita, porque ela foi depois dominada pelos turcos otomanos, e aí eles assumiram, né, esse modelo de mesquita. Mas as bases da igreja são as pedras de quase 2000 anos atrás, e que mostram que essa igreja foi um dos primeiros templos dos cristãos, coisa que nunca teve na Bíblia. Templo de cristão, nunca teve. Quem fez isso com a gente? Graças a ele, o Constantino. Agora a igreja tem que ter um lugar para se reunir, porque não é suficiente estar na casa, eles têm que ter um lugar. E sabe o que ele fez? O Império Romano tinha o quê? O que era o Fórum Romano? O Fórum Romano era o lugar onde o imperador se apresentava, o imperador dava as suas leis, onde o imperador apresentava-se a público. O Fórum Romano tinha um púlpito. Então, coloca o púlpito no templo. O Fórum Romano tinha cadeiras enfileiradas. Coloca fileiras no templo. O Fórum Romano tinha corredor central para o imperador romano entrar. Abre o corredor central para o imperador entrar. O Império Romano tinha os seus sacerdotes que levavam incenso à frente do seu imperador para espantar os maus espíritos. Coloca incenso para a entrada do sacerdote. O templo pagão do sol, o Invictus, era tomado de vitrais para que o sol entrasse, batesse no vitral e visitasse o altar. Coloca vitral na igreja virado para o nascente, para que quando o sol nascer, bate o sol e venha para o altar. Isso é paganismo, não é cristianismo, irmãos. Então a gente idolatra um lugar, a gente é acostumado a estar num lugar e falar: aquela é a igreja do Senhor, aquele é o templo do sagrado Senhor, que não tem nada a ver com a gente. Esse lugar não nos diz respeito, você entendeu? Irmão, o que você vê na igreja, no irmão da frente? Nuca, é a igreja da nuca. Igreja Presbiteriana Independente da nuca. A gente só vê isso um do outro. Irmãos, onde surgiu a fileira? Fala para mim, de onde veio fileira e corredor central? De onde tem isso? O templo, as pessoas ficavam em pé no pátio. Não tem nem cadeira, nem fileira. As pessoas ficavam em pé no santo lugar. Não tem nem fileira, nem cadeira. A sinagoga dos judeus tem cadeiras, mas é em forma de U. As pessoas sentavam em U e tinha uma mesa onde se abria o pergaminho à frente. De onde veio fileira e corredor central, irmãos? Da cultura romana. E nós estamos aí, enfileirados. E aí a gente quer dizer que isso é igreja. Irmãos, aqui se chama reunião da igreja. Mas isso aqui não é igreja. Por quê? A igreja se move, se locomove e não tem forma, não tem arquitetura, não tem modelo. Por isso tem gente que fala: se não tem púlpito não é igreja. Quem disse? Porque a igreja nasceu sem púlpito. Se não tem ministério de louvor não é igreja. Quem disse? Quem disse que tinha ministério de louvor nas casas? Quem disse que tinha dízimos e ofertas recolhidas nas casas? Olha, agora é o momento de dízimos e ofertas. Irmão, nós estamos em casa. Só que aí você deve estar dizendo: pastor, beleza, agora vamos quebrar tudo, entendeu? Joga fileira, bota fogo, isso aqui não é nós. Não, irmãos, nós passamos por uma associação cultural, isso faz parte de nós. Nós não vamos fechar o templo, nós não vamos tirar isso aqui. Só que a gente tem que parar de idolatrar isso aqui. Porque a igreja é muito mais do que essa reunião no domingo à noite. É isso que você tem que entender.
A gente vai continuar, domingo que vem a gente estará aqui. Aqui pessoas são abençoadas, aqui nós temos um ministério que adora ao Senhor, aqui nós sentimos a presença de Deus, mas a igreja tem que parar de idolatrar o templo. Porque nós não somos templocêntricos, nós somos cristocêntricos. É Cristo que habita em nós e não um templo onde a gente se reúne. Por isso a gente tem que tirar essa ideia de que eu saio de casa e vou para um templo e lá Deus está. Não, eu estou levando Deus para aquele lugar. E você está trazendo. Sabia que essa noite você trouxe Deus para cá? Você trouxe Deus para cá, meu. É muita responsabilidade. E se você veio brigando com a sua esposa, batendo no seu filho, xingando o seu irmão, se você veio aqui murmurando, você não trouxe Deus. O que você está fazendo aqui? Você veio trazer Deus para esse lugar. Isso é tremendo. Essa cultura, se mudar, irmãos. Se eu venho trazer Deus para cá, amanhã eu vou levar Deus no meu trabalho. Cara, que coisa maravilhosa. Amanhã eu vou dar aula para os meus alunos e eu vou levar Deus para os alunos. Amanhã eu vou fazer aquele trabalho manual e vou levar Deus para aquilo. Eu vou levar Deus para o enfermo, eu vou levar Deus para o meu pai. Você está levando Deus, você está conduzindo, porque você é a igreja se move. Por isso, irmãos, tudo isso aqui é uma apropriação cultural, tá bom? Deus não disse para ter fileira, Deus não disse para ter púlpito, Deus não disse para colocar gravata, Deus não disse para colocar a mesa na frente, Deus não disse para colocar o coral atrás, o piano do lado esquerdo, Deus não deu órgão de tubo, Deus não falou para cantar hino ou corinho. Deus disse para a gente ser igreja, Deus disse para a gente amar as pessoas, Deus disse para a gente viver o evangelho. E se a gente não faz a essência, não é o periférico que vai sustentar a gente, irmãos. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está indo muito bem no periférico, muito bem. Eu gosto, irmãos. Gosto do data show, gosto de luz, gosto de um palco bonito, gosto de uma boa apresentação, mas a gente não pode ser excelente no periférico e falhar no essencial. Sabe o que eu vejo na nossa comunidade? Falta de amor, falta de consideração. Pessoas que não olham para as outras, que não perdoam, que não visitam umas outras, que não chamam para almoçar em casa, que não chamam para jantar em casa, que não levam alimento umas para as outras, que não se apoiam entre a irmandade, que não são fraternas. Pessoas que querem viver uma religiosidade, mas não querem viver o amor. Tolerância, cuidado, respeito, carinho, abraço, calor humano. Não adianta ter uma igreja bonita, bem pintada e colocar a placa cromada lá na frente, se a gente falhar no amor, irmãos. A igreja está aqui dentro, a igreja é você. Quando você sair daqui essa noite, isso aqui é só uma construção. E vai apagar as luzes, e a igreja vai se movimentar em Sertanópolis. Por isso Constantino fez um ótimo serviço para o mundo maligno. Ele confinou a igreja num lugar, sendo que Jesus trabalhou o seu ministério todo para tirar a igreja de um lugar e chamar de ek, para fora. Você já ouviu falar em exit, em inglês? Ex, tudo que é ex-marido, para fora. Tudo que tem ex é para fora. Eclesia, para fora, irmão. Nós somos igreja para fora, não é para dentro. Então, esse é o nosso desafio. Sair do templo e ir para a vida. Sair do ritual e ir para a vida diária. Sair de um ritualismo religioso e viver Jesus de verdade. E domingo que vem, eu vou voltar para o templo. E no templo, eu vou encontrar minha igreja. E lá na igreja eu tenho alta, baixa, branca, média. Eu tenho igreja de todo jeito. Porque é isso que é a igreja, somos nós. E aí eu quero caminhar para a nossa conclusão. A consequência trágica é que o Constantino falou que a igreja é um lugar. E a igreja mudou não só de endereço, a igreja mudou de conceito. A igreja é um lugar, e nunca foi, irmãos. A igreja não é um lugar. E aí nós deixamos de ser eclesia. E agora, então? Eu vou sair daqui essa noite e vou fazer o quê, pastor? O que eu faço com essa mesa bonita, com as fileiras, com o púlpito? Vai estar tudo aqui, irmãos. Tudo aqui. Só que eu preciso me posicionar, recuperando o termo, de que a igreja é uma condição. Eu estou igreja. Eu sou igreja. É uma condição. A igreja está na sua casa. Ou seja, o DNA da igreja, ele é caseiro. Ele é familiar, ele não cheira instituição. O DNA da igreja não cheira burocracia, não cheira poder humano. O DNA da igreja se expressa no dia a dia, quando a gente visita alguém, quando a gente olha para o enfermo, quando a gente se importa com as pessoas menos favorecidas ou mais favorecidas, quando a gente quer estar perto de gente. O DNA da igreja cheira família, irmãos, família. Eu não consigo suportar o cheiro de instituição. Se não há o cheiro de família numa comunidade, isso mata a vida de qualquer líder. É família. Eu quero me importar com você, você se importa comigo. E você se importa com o outro, e assim nós vamos vivendo a igreja, para fora desse templo. A gente não pode colocar uma plaquinha e dizer, eu sou presbiteriano. Não, eu sou igreja de Jesus, que se reúne na presbiteriana. Você viu como isso muda? Você está vendo? Um dia um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou presbiteriano,
há 42 anos. Eu falei, que benção, irmão. Só falta saber quanto tempo você é convertido, né? Presbiteriano você é 42 anos, mas quanto tempo você é convertido? Quanto tempo você é de Jesus? Porque ser presbiteriano é uma coisa, ser de Jesus é outra. Eu quero ser de Jesus que congrega na presbiteriana, uma igreja séria, abençoada, climatizada, com poltrona confortável, com liderança preparada. Eu quero ser de Jesus na igreja que se chama de presbiteriana, mas eu sou a igreja de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Porque, irmãos, isso não é nada novo, está na Bíblia. Se você não concorda, não concorde. É bom não concordar, mas estude então a respeito. Porque a igreja nunca teve um tempo para se reunir e ela foi muito bem. Ela começou a se perder quando ela achou um templo. Ela se apegou às imagens de autoridade e de poder e se afastou do evangelho que serve e que abençoa. Isso muda. A igreja está na sua casa. Se a igreja está na sua casa, tem 3 coisas que acontecem. A primeira, ela não é um lugar. A igreja não é um lugar. A igreja é um estado. Eu estou, a igreja está. Por isso, logo, logo, irmãos, nós vamos mudar essa igreja de endereço. Logo, logo. Vai ser uma bênção. O conselho já sabe disso. Talvez os membros não saibam disso. Mas nós vamos mudar essa igreja de endereço. Vai ser uma bênção. Sabe o que vai acontecer? Essa igreja vai para a sua casa. Eu estou tão empolgado quando isso acontecer. Nós não vamos construir um novo templo. Não vamos gastar dinheiro com isso, não. Estamos bem. Deus vai abençoar. Ele vai fazer 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, que puder. A gente vai continuar da Domingos Gonçalves Paula, filho do templo. Mas eu estou tão feliz porque logo, logo essa igreja aqui vai para a sua casa. E eu quero que você esteja preparado para isso. Porque você não está pronto para ser igreja na sua casa. Você não está pronto para fazer parte dessa comunidade. Porque é isso que nós queremos. Gente que entenda que não basta estar no domingo à noite na igreja. Tem que ser igreja em casa. Tem que abrir a porta do lar. Tem que visitar outros lares para também participar. Tem algumas pessoas que já estão participando de uma experiência de confraternização. Ainda não é a igreja na casa que nós queremos lançar. Ainda estão participando de uma confraternização e elas já estão vivendo o que é bom. Elas olham nos olhos, elas compartilham a vida, elas compartilham a fé, elas experimentam, sabe, as tragédias humanas e elas oram umas pelas outras, irmãos. Que coisa linda. E eu estou tão empolgado para isso acontecer, para essa igreja mudar de endereço logo. Porque ela vai ter só um horário para se reunir aqui. Mas ela vai ter diversas casas para ser vista aqui em Sertanópolis, no bairro A, B e C, lá do Paraíso até aqui no centro, visitando o Rebelo, passando pelo Santa Mônica, todos os bairros com igrejas que estão em casas. E aí a gente vai chegar no domingo à noite, eu quero falar assim, oh, que maravilha, eu quero dar um abraço na igreja que está na casa do seu Mazini, eu quero mandar um abraço para a igreja que está na casa do Obadias, eu quero dar um abraço lá na igreja que está na casa do Giovanni, ou um abraço lá para a igreja que está na casa do João, na casa do Tanner. Gente, isso vai ser fantástico. Eu quero que você esteja aqui para viver isso, porque eu tenho me esforçado para ser pastor de uma igreja templo, porque eu só sei que evangelho é vivido quando a gente avança além das paredes e a gente entende que a igreja não é um lugar. A igreja é uma condição. Eu sou igreja. Eu sou igreja. A igreja é dinâmica, ela se movimenta, ela muda, ela se altera, ela se adequa. Se não tem estacionamento no domingo à noite, beleza, mas tem estacionamento lá na sua casa durante a semana, não tem? Entendeu? No domingo à noite é 1h30 de culto, lá na sua casa pode ser 1 hora, ela pode mudar horário. Olha, gente, essa semana nós não vamos reunir na quinta, não reunir na sexta, porque o irmão tem aniversário do filho. Beleza! A igreja ela é dinâmica, gente. Tem gente que não veio hoje porque tinha um aniversário, tinha um parente em casa. Mas a igreja na casa, ela altera, ela recebe pessoas. A igreja na casa, ela envolve só pessoas. Ela não precisa de pastor, está lá petrando a bênção. Recebam a bênção, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Irmãos, se você chegar assim na minha casa, eu vou dar risada. Você chega assim lá na minha casa? Eu chego assim na sua casa? Vamos visitar lá a Donizete, a Rosiane e a Elizabeth. Aí eu chego na casa deles e falo assim: a graça e a paz do Senhor, amados irmãos, eis que estou aqui essa noite para dizer que faz tempo, assim diz o Senhor, faz tempo, como eu tenho saudade daquele cheiro de churrasco que tu fazias para mim naquela época em que estavas alegres. É assim que eu saúdo, meu irmão, é assim que eu relato. Não. E aí, dona Zé, tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Ô, rapaz, tá devendo churrasco, você lembra que você falou? Ia mudar de casa, ia fazer um churrasco lá, lembra, né? Tô lembrando aqui. É assim que a gente faz, é igreja, gente. Igreja é família. Eu não me armo, eu não me podero de autoridades e de termos. Eu sou quem eu sou. Eu me relaciono com as pessoas.
E aí, a minha consideração é essa, e afinal, a igreja primitiva está muito mais para cozinha e mesa do que para templo e sacerdotes. Rapaz do céu. Pelo que parece, na pessoa de Jesus, Ele traz a salvação, e aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Senhor, eles estão muito mais para mesa e cozinha, relacionando um com os outros, do que num templo cheio de sacerdotes fazendo o que eles devem fazer, dizendo o que eles devem fazer. Isso é igreja. Mesa é cozinha, é intimidade. Será que a gente vai imitá-la? E aí? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei aonde? Na sua casa, irmãos. Jesus quer entrar na casa. Ele está falando para as igrejas espalhadas lá na Ásia Menor. Ele está dizendo: eu quero entrar na casa das pessoas. E aí eu vou fazer mais uma vez esse questionamento e vou fazer essa afirmação. A igreja primitiva está muito mais para cozinha e mesa do que para templo e sacerdotes. Você quer imitá-la, sim ou não? Não. Você quer imitar a igreja primitiva, que está muito mais para mesa e cozinha, do que para templo e sacerdotes? Amém ou misericórdia? Amém, irmãos. Vem então. Vem participar dessa igreja. Não fica sentado na fileira. Não fica resmungando das coisas que estão acontecendo. Vem participar dessa igreja que vive a casa, e que ela é a casa, e que ela é a igreja. E aí eu quero só finalizar com vocês. Lembra o que eu disse? A igreja e a casa. Não. É a igreja na casa. Você entendeu? A casa absorve a igreja. E a igreja não é esse templo bonitinho, esse desenho. A igreja é você. A igreja é uma pessoa. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E aí eu vou perguntar: se você quer participar da mesa do Senhor hoje, você que é membro dessa igreja, batizado, você faz parte da família da fé. Você não faz parte de uma instituição, você faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E se você quer participar da mesa que expressa esse corpo, você é membro, você hoje vai participar do pão e vai participar do cálice. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, você é da família da fé também. Você congrega em outro templo, batista, metodista, mas você é igreja, então você está com a gente, beleza? Você é a igreja de Jesus, vem participar também. Você está em paz com o Senhor Jesus, quer fazer isso? Vocês pais que têm seus filhos batizados na nossa comunidade, você já sabe o que fazer. Pegar o pão, o cálice e ministrar a igreja que está na sua casa sobre a vida dele. É isso. Uma grande mesa, visitando a cozinha e a gente se relacionando com o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus nesse lugar. Eu quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente, por favor, para participar conosco. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé, por favor. As luzes podem ficar acesas. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou esse pão. E como símbolo, Ele o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós, comei dele todos. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, e bebam fazendo isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, façam isso até que o Senhor venha. No cenáculo, na cozinha de uma casa, Jesus colocou um memorial eterno. É isso que nós estamos imitando hoje. Quando a gente for à mesa, não tem mais pastor, não tem mais presbítero, não tem mais líder. Tem pessoas numa grande mesa que participam do mesmo corpo, da mesma essência, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem criança, não tem adulto. Quando você está na mesa, você é igual, e você é do corpo e da vida de Jesus. Eu vou pedir para que os presbíteros se posicionem. Nós vamos fazer 2 presbíteros no corredor central, 2 presbíteros em cada um desses corredores e 2 presbíteros aqui na frente. Quem vai sair pela lateral, sai pelo corredor e volta pela parede. Sai pelo corredor e volta pela parede. Quem está aqui no centro, do meio para frente, será servido por um presbítero. E do meio para cá, vai ser servido por outros presbíteros. Nós vamos fazer isso e vamos fazer com alegria, sabendo que Jesus deu o seu amor por nós e que a gente está em casa, a gente está em família. Vamos fazer isso com alegria ao Senhor? Vamos? Então vamos fazer. Pai, recebe esse momento que vamos realizar de ceia, de celebração. Somos a família de Jesus, somos o povo do Senhor e vamos fazer essa refeição com graça, singeleza de coração, lembrando que estamos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim que você for tomando a sua ceia,
Você pode ir saindo, indo embora para sua casa, indo em tranquilidade. Então só não atrapalhe quem está aqui à frente. Vá com tranquilidade, vai para sua casa, cumprimente as pessoas que estão perto de você. E a gente se vê domingo que vem, se Deus quiser, tá bom? Vamos celebrar a ceia do Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que